Você já parou para pensar no risco que o seu cliente, que é profissional liberal, está correndo sem um seguro de responsabilidade civil? Ele pode ter o patrimônio que conquistou com muito suor arrancado das suas mãos de uma hora para outra, ao ser condenado por um erro que às vezes ele sequer cometeu. Quer entender melhor essa história? Então segura essa! Médicos, dentistas, advogados, arquitetos. Todos os profissionais liberais, ao optar por esse estilo de carreira, correm riscos. E quando você é dono do próprio nariz e não trabalha com carteira assinada, você já sabe que vai correr riscos. Você sabe que um mês ou outro pode ser menos lucrativo, que você pode encontrar dificuldades para arrumar novos clientes, mas tudo isso até então é esperado. Só que existe um risco que todo profissional liberal passa a correr e que muitas vezes ele nem imagina: o risco de cometer um erro e ser processado. Falando assim parece pesado, né? Mas essa situação é mais comum do que a gente imagina. E às vezes nem precisa ter acontecido um erro de verdade para que alguém entre com um processo contra ele. O seguro de responsabilidade civil vai proteger o seu cliente, que é profissional liberal, de reclamações dos clientes dele por erros profissionais. E vai ser usado para 3 finalidades: custear a sua defesa, pagando advogado e gastos com o processo, arcar com as indenizações que ele seja condenado a pagar pela justiça no final de um processo que ele perdeu, e ainda bancar um acordo, caso seu cliente reconheça o erro e opte por seguir por vias mais amigáveis. Veja bem, você não precisa ser expert em direito para vender seguro de responsabilidade civil para o seu cliente. Tudo que você precisa fazer é entender essas 3 coberturas e mostrar para o seu cliente que elas existem e podem ser importantes para a carreira dele. Então vamos ver algumas formas de você mostrar isso para ele. Em primeiro lugar, busque dados consistentes sobre o ramo em que o seu cliente atua. Você sabia que existem em média 26 mil processos contra médicos por ano no Brasil por conta de erros médicos? Esses dados eu busquei no site da BBC Brasil e saiu de um levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Buscar dados consistentes sobre a área de atuação do seu cliente ajuda a situá-lo sobre a real necessidade de uma proteção para sua carreira, e é um poderoso argumento para despertar seu interesse. A partir daí, você precisa conduzi-lo em uma argumentação que mostre que nem sempre um erro é proposital, e por mais qualificado que ele seja, ele não está livre de passar por uma situação como essa. Em segundo lugar, você vai falar com ele sobre as coberturas desse seguro, que são as 3 que eu já mencionei. Na minha opinião, a cobertura mais interessante entre essas é a cobertura para realização de acordos, porque além de já livrar o cliente dessa dor de cabeça, essa cobertura não mancha o histórico profissional dele, uma vez que ao fazer o acordo, ele evita ter uma condenação judicial no seu currículo. Ter um histórico de condenação por erro profissional pode afugentar futuros clientes e deixar uma mancha negra na carreira de um profissional liberal. Mas cuidado! Antes de realizar o acordo, ele precisa passar pela aprovação da seguradora. A cobertura de custos de defesa também é bem útil, mas guarda as suas particularidades. As seguradoras costumam deixar o cliente livre para escolher o advogado, mas algumas seguradoras trabalham com uma tabela pré-estabelecida de honorários advocatícios. Então, o ideal é que o cliente consulte essa tabela para saber quanto a seguradora vai pagar pelo advogado antes de fechar a contratação dele. Existem ainda seguradoras que oferecem sua própria equipe de advogados para a defesa do cliente. Por isso, é bom ler as condições gerais do seguro que você vai oferecer ao cliente e explicar tudo certinho para ele. A cobertura de condenações judiciais, por sua vez, não tem mistério. Ela será paga conforme a determinação da Justiça, até o limite do capital contratado. Depois de explicar tintim por tintim o que o seu cliente pode esperar da sua pólice de responsabilidade civil profissional, é hora de definir o capital segurado. O capital segurado é um ponto muito subjetivo e vai depender da área de atuação do seu cliente, do perfil socioeconômico dos clientes que ele atende, do histórico de condenações de profissionais que trabalham mais ou menos com a mesma coisa que ele, etc. O ideal aqui é você apresentar 2 ou 3 opções de capital e os prêmios correspondentes, para ele poder medir qual atende melhor à necessidade dele. Para fechar uma venda de uma vez por todas, mostre ao seu cliente que você está realmente preocupado com a proteção imediata dele. Afinal de contas, cada dia que ele vai trabalhar sem essa cobertura é um dia que ele está correndo risco à toa. Então me conta, o que você achou? Você tem alguma dúvida sobre o seguro de RC? O que está te impedindo de vender o produto? Me conta aqui que eu quero te ajudar a quebrar esse bloqueio de uma vez por todas. Se você gostou, curte esse vídeo.
E para saber mais sobre o mundo dos seguros, não deixe de seguir meu canal.